Olá, sejam bem-vindos ao Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era, um programa da Liga Espírita Pelotense. Terceiro Milênio tem como tema hoje perguntas e respostas na visão espírita. Entre as perguntas estaremos questionando sobre depressão, suicídio, violência, transformação do nosso planeta. E para responder essas e outras perguntas na visão espírita, aqui junto conosco, Dr. Sérgio Lopes. Sérgio Lopes, médico psiquiatra, escritor, orador espírita e presidente da Associação Médica Espírita de Pelotas. Sérgio, que alegria e satisfação contar com a tua presença. Madeira, muito bom estar aqui. Alegria nossa, podemos contar com a tua presença aqui no nosso programa. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Sérgio, fala sobre depressão. A depressão, ela existe como doença? Com certeza, com certeza. Essa é uma questão interessante porque muitas pessoas têm uma confusão sobre esse assunto ainda, né? A depressão, ela ainda é vista em nosso meio de uma maneira confusa. Nós poderíamos até dizer que, sob certos aspectos, nós podemos e devemos considerar a depressão como doença. Mas depois podemos conversar um pouco sobre isso, no sentido de que em que aspectos ela não é doença. As pessoas tratam o indivíduo com depressão como alguém que não tem vontade de reagir, como alguém que falta ânimo, como alguém que não tem motivação, como alguém desocupado, como alguém que não se esforça, quando na verdade a depressão, quando ela é doença mesmo, quando ela é um transtorno psiquiátrico, ela é uma alteração importante que impede o indivíduo de conseguir reagir. Então, ela existe como doença. A depressão como doença é aquele quadro que normalmente encontramos na família mais pessoas, ou é o pai, ou é a mãe, ou é a avó, um tio, irmãos, alguém mais tem depressão. Quando ela é doença, tem mais gente na família que apresenta. Mas é um quadro complexo, não é apenas uma tristeza. Ela é um quadro onde a pessoa falta o prazer, falta o ânimo, não tem iniciativa, não tem a disposição para trabalhar, muitas vezes não tem vontade de tomar banho, de sair de casa, de sair da cama, tem alterações de sono, desde falta de sono, que caracteriza a insônia, dificuldade para dormir de noite, ou o contrário, a pessoa dormir demais, alterações alimentares, alteração na sexualidade, pensamentos negativos, é aquela pessoa que não consegue olhar de forma positiva para a vida, ela olha para os acontecimentos da sua vida. Muitas vezes a pessoa tem depressão e está tudo bem na vida dela. Às vezes ela tem uma boa família, tem um trabalho e ela tem todas essas coisas que nós estamos falando. E ela se sente muito mal com isso, porque ela se sente culpada porque ela tem tudo para ser feliz e não consegue. Agravado o fato de que muitas vezes as pessoas de fora ainda dizem: mas como que tu estás triste? Tanta gente não tem um braço, não tem um emprego, e a pessoa se sente pior ainda, porque não depende dela querer estar assim. É algo que acontece no organismo dela que lhe impede de enxergar a vida com olhos positivos. Então, um dia bonito de sol, ela se sente pior porque ela não tem vontade de sair de casa. Pensamentos negativos ou pensamentos de preocupação. A pessoa, ela deita de noite e não consegue parar de pensar em alguma coisa que vai ter que fazer no outro dia. É frequente dela estar associada à ansiedade antecipatória. A depressão é aquela que a pessoa esfrega as mãos de ansiedade. Tem também esse tipo de depressão. Os pensamentos de morte, né? A pessoa tem ideias de morrer. Nós encontramos muitas pessoas que dizem isso: eu não vejo motivo pelo qual esteja viva, que eu devo estar viva, eu deveria morrer. E quando não, a pessoa então tenta o suicídio.
Nós sabemos que a maior parte dos suicídios no mundo se devem por quadros depressivos. Então, o ponto dramático da depressão, o fim da fila da depressão é o suicídio. E nós encontramos um aumento das taxas de suicídio por conta de quadros depressivos, de transtornos psiquiátricos que merecem ser tratados. Então, esse é o primeiro ponto que é importante levantar. Existe a depressão como doença, e como tal ela precisa ser tratada como uma doença, um tratamento médico, psicológico, e aí nós podemos falar também sobre as questões espirituais. Tu falaste ainda agora há pouco, né, que a depressão poderá levar ao suicídio. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 1 milhão de pessoas por ano cometem suicídio no mundo. Te pergunto, está faltando espiritualidade? O que tu poderia nos falar sobre isso? Porque o número é muito expressivo. Sim, em torno de 40, de uma pessoa a cada 40 segundos. A cada 40 segundos, nesses minutos que nós estamos aqui, muitas pessoas já se suicidaram no mundo. Né? As taxas são realmente estarrecedoras. No Brasil, é em torno de 4 suicídios por 100 mil habitantes por ano. No Rio Grande do Sul, é em torno de 10 suicídios. A taxa no Rio Grande do Sul é maior do que nos outros estados do Brasil. Existem países que a taxa de suicídio aumenta muito, como a Bélgica, por exemplo, já vai para 20 suicídios por ano. O Japão e a Noruega chegam a 40 suicídios por ano. Isso é muita gente. Né? É muito. Se nós somarmos todas as guerras do planeta atualmente, as vítimas das guerras, dá um número menor do que as vítimas por suicídio. Então, veja, é um dado dramático. Em primeiro lugar, assustador e urgente que nós nos preocupemos com isso. Em primeiro lugar, a maior causa do suicídio se deve a transtornos emocionais. Então, a pessoa que se suicida, ela não está bem. Ela não está bem. Seja por depressão, seja por transtorno bipolar, seja por esquizofrenia, seja por uso de substâncias como o álcool e as drogas, que muitas vezes estão associadas aos transtornos mentais. 70% a 80% dos casos de suicídio no mundo, a pessoa apresenta um histórico de doença mental. Então, inicialmente, a questão do suicídio é uma questão médica. Né? Que ela precisaria estar sendo tratada psicologicamente, medicamente, muitas vezes com medicamentos. Mas é óbvio que nós precisamos ver o que além disso existe, além do problema orgânico que também tem, que faz com que, por exemplo, em países onde as taxas de questões sociais já não são tão problemáticas, em países onde não há problema de saúde, onde não há problema de educação, onde inclusive a questão de tratamentos médicos já são mais recorrentes, e ainda assim a taxa de suicídio é maior do que em países como o Brasil, por exemplo. E aí nós entramos na questão da espiritualidade. As pesquisas demonstram hoje que as pessoas que apresentam espiritualidade, que têm fé, que se dedicam a alguma religião, não necessariamente espírita, mas alguma religião que a pessoa realmente acredite numa vida superior, que tenha um exercício da sua espiritualidade, essas pessoas apresentam menos depressão e elas apresentam menores taxas de suicídio. De tal modo que a espiritualidade é um fator de proteção contra o suicídio. E nós espíritas, nós sabemos algo mais além disso, que a espiritualidade, quando ela é exercida dentro de conhecimento da realidade da vida espiritual, quando nós sabemos, por exemplo, que do lado de um suicida, de uma pessoa com depressão, muitas vezes, na maior parte das vezes, existem espíritos desencarnados que estão lhe suscitando ideias de suicídio. Te mata. Tu não vale nada, tu não serve para nada, a tua vida não vale mais a pena. Às vezes a pessoa tem 20 anos de idade. Tu não tem mais nada para fazer. E a pessoa, ela ouve pelo pensamento. Então é como se ela estivesse pensando nisso. E são interferências espirituais.
Então, nesse momento em que a sintonia, por ela estar baixa e a pessoa estar pensando negativamente, isso atrai espíritos inferiores que fazem com que o quadro se torne mais grave ainda. Então, as pessoas que fazem tratamento espiritual, particularmente na casa espírita, através da desobsessão, através do passe, da oração, do evangelho no lar, da água fluidificada, apresentam índices de recuperação nos tratamentos de depressão e a melhora do risco das taxas de suicídio num grau muito importante. Isso nós temos na nossa prática clínica, as pessoas que têm tratamento espiritual e as pessoas que não têm. As pessoas que têm o tratamento espiritual se recuperam muito mais. E nós sabemos como espíritos que isso tem uma lógica. São as influências espirituais, é o campo vibratório da pessoa que se modifica na medida em que ela está tendo a proteção espiritual, o exercício da espiritualidade. Eu te pergunto assim, Sérgio, a depressão é sempre doença? Não. Não, nem sempre uma pessoa que está pensando negativo, nem sempre uma pessoa que está desanimada, nem sempre uma pessoa que está irritada está com depressão. Isso é muito importante dizer também. Por quê? Se a pessoa ela está tendo um quadro do qual ela está se esforçando para sair, fazendo um empenho muito grande para si, não consegue, é provável que seja depressão. Mas existem muitas pessoas que voluntariamente não se esforçam. E existem pessoas que não procuram melhorar os pensamentos. Existem pessoas que olham a vida de uma forma negativa. Há pessoas que ligam a televisão ou determinados programas apenas nas notícias ruins, para ver as coisas negativas. Né? Então, essa é uma outra questão. Se a pessoa no final do dia estivesse se sentindo mal, estivesse se sentindo abatida, ela não vai resolver isso com um antidepressivo. Diferente da outra anterior, que talvez precise tomar um antidepressivo. Mas essa, ela vai precisar mudar a atitude mental. Então, existe um número muito grande de pessoas. Isso é uma questão muito importante de nós falarmos para os telespectadores do teu programa, Madeira, porque assim, existem pessoas que precisam estar tomando remédio e não estão. E existe muita gente que está tomando remédio e que não precisaria estar tomando. Como diferenciar? Se o indivíduo ele está tendo uma prática espiritual, está tendo uma vida positiva e estiver tendo problemas de ânimo, de não se sentir bem, ela deve procurar um tratamento médico e deve fazer um tratamento medicamentoso muitas vezes, com orientação, obviamente. Mas se a pessoa ela não está fazendo nada para melhorar, se ela está levando uma vida com escolhas equivocadas, nós vemos muitas pessoas fazendo escolhas muito erradas. Andam com pessoas erradas, vão em locais errados, pensam errado, vivem errado, escolhem errado. Agem errado, vivem errado. Então, essa pessoa ela vai se sentir mal, não adianta tomar um comprimido, o problema dela não é químico, o problema dela é espiritual, é mental. É de escolha própria. Com tudo isso que tu vem nos dizendo, nos informando, Sérgio, em que doutrina espírita ela pode auxiliar, ajudar, contribuir? Em que a doutrina espírita pode contribuir? Nos mostrando a realidade espiritual da vida. No momento que nós entendemos que a nossa vida aqui tem uma finalidade de crescimento espiritual, nós temos que fazer um equilíbrio de valores na nossa existência. Um equilíbrio de valores. O que é mais importante na nossa vida aqui? É a roupa que a gente usa? É o que a gente pode comprar com dinheiro? Isso é importante também. Agora, o mais importante são os investimentos interiores. Porque, em última análise, nós nascemos aqui para evoluirmos, para crescermos espiritualmente. E de uma hora para outra a gente pode não estar mais aqui. Quantos estão nos ouvindo agora nesse momento que já não perderam alguma pessoa que estava até ontem aí? E a gente só para pensar que a nossa vida definitiva não é aqui mesmo quando acontece uma coisa dessa. Coisa que a gente não gosta muito de pensar. Mas a gente tem que pensar. Tem que pensar desde cedo, porque ou por uma doença, ou por um acidente, ou por um infortúnio qualquer, daqui a pouco
Nós já estamos do outro lado da vida. E nós estaremos do outro lado da vida sim. Porque a vida não tem fim. O que acaba é a vida material, mas nós continuamos existindo. A nossa consciência sobrevive à morte. Para aqueles que estão pensando em suicídio, ainda hoje atendi uma moça jovem que me fala que vem tentando suicídio há vários anos por quadro depressivo. E outro dia uma pessoa espírita disse para ela, olha, o que tu esperas alcançar com o suicídio tu não vais conseguir, porque a tua ideia com o suicídio é terminar o teu sofrimento, é fazer a mente parar de pensar, o coração parar de sentir. Isso não vai acontecer. Pelo contrário, tu vais continuar pensando, continuar sentindo e provavelmente num lugar muito pior, com companhias muito piores e com sensações muito piores. A tua situação vai piorar muito. E ela disse assim, poxa, mas então até o que eu achava que ia solucionar vai piorar mais ainda? E é verdade. O suicídio, ele não retira a vida mental, ele não elimina o nosso eu, ele faz com que a gente perca a oportunidade física de resolver os problemas. Então, no momento que o Espiritismo nos explica que a nossa encarnação tem a finalidade de nós nos curarmos espiritualmente, nós precisamos e devemos viver bem desde já aqui. De vivermos bem sob o ponto de vista material, social, mas principalmente espiritual. E isso faz uma revolução na nossa vida. Né? Por quê? Porque se eu tenho determinados propósitos e eu enxergo a vida de uma maneira agora mais ampla, dentro de um contexto espiritual, dentro de um contexto evolutivo, eu naturalmente começo a selecionar as minhas escolhas. Aí aquilo que eu vou precisar de tempo para me dedicar para coisas fúteis, eu deixo de lado e passo a me dedicar para coisas positivas. Aí aquela amizade, aquela pessoa negativa, aquela pessoa fofoqueira, aquela pessoa maledicente, a gente vai deixando de se encontrar tanto. Deixa um pouquinho de lado, né? Não precisa se encontrar todos os dias, passar todo fim de semana junto, deixa ela de lado. Tem um afastamento. Um afastamento necessário, começa a conviver em outros ambientes. Isso promove uma modificação na psicosfera. Psicosfera é como se fosse o nosso ar espiritual em torno. A pessoa, através da doutrina espírita, aprende a fazer o evangelho no lar, uma vez por semana, um horário certo, durante 20 minutos mais ou menos, uma página evangélica junto com a família, lê um livro espírita, faz uma oração, pede proteção para o lar, isso modifica o ambiente da casa, os relacionamentos começam a se modificar dentro de casa, as pessoas começam a ter menos atritos. Deve estar perguntando, mas resolve tudo? Não, não resolve tudo. Mas resolve muita coisa que antes não estava sendo solucionada de outro jeito. E essas questõezinhas menores que vão sendo solucionadas servem de base para as questões maiores se resolverem também. Então, a doutrina espírita, ela é o nosso mapa mais moderno que nós temos para levarmos uma vida mais saudável. E nesse sentido, então, ela é fundamental para a equação de determinados problemas emocionais. Porque a fronteira entre o que é emocional e o que é espiritual, ela é muito tênue. Né? Uma pessoa que esteja perturbada espiritualmente, ela vai ter alteração dos seus neurotransmissores também. Se ela tratar apenas medicamente, vai ser insuficiente, ela vai ficar tendo um processo limitado de melhora, ela vai ter uma melhora relativa. Mas se ela tiver um tratamento espiritual concomitante, uma vida espiritual, ela vai ter uma chance de recuperação plena das suas situações emocionais. Então, para todos nós, seja para quem tem depressão ou não, a espiritualidade é a ordem do momento, é a vez do momento. Nós estamos assistindo isso na televisão. Não apenas nós espíritas, né? Não. Sérgio, estamos sim observando várias mudanças, né, no nosso planeta, né? Mudanças geográficas, sociais, mudanças políticas, também mudanças religiosas.
O mundo passa por uma transformação, o nosso planeta passa por essa transformação? Isso já estava previsto. Allan Kardec, na sua obra No Evangelho segundo o Espiritismo, que o ano que vem completa 150 anos, e posteriormente, nas suas obras em geral, Kardec ele dedicou a escala dos mundos, na Gênese, para nos mostrar que os planetas eles têm estágios evolutivos. E a Terra ela estaria passando nesse momento de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Coisa que não se dá em 2 meses, nem em 2 anos. Se dá ao contar de decênios, até séculos. E nós estaríamos, alguns autores espiritualistas e espíritas, grandes médiuns também, têm reafirmado que nós estamos no centro, num vórtice de uma grande transformação planetária. E por conta disso, essa eclosão de contrários que estão acontecendo no planeta. Numa semana nós assistimos manifestações onde indivíduos batem e agridem. E no dia seguinte uma pessoa vem e coloca 3 milhões de pessoas na rua sem incidente nenhum, lançando uma mensagem de paz, mostrando extremos. Que no planeta nesse momento existe algo que está caminhando para o bem e algo que está caminhando para o mal. Extremos. Pessoas apontando que o ser humano pode ir por aqui, outras podem ir por ali. A escolha é nossa. Só que o que se passa no planeta nesse momento parece que é algo assim. Está havendo uma verdadeira faxina no planeta. E se a gente entra numa casa no momento que está havendo uma faxina, a gente olha assim, está piorando. Com certeza, né? Aquele armário que estava parado, aquela cama que estava com os lençóis há muito tempo sem mexer, se mexer nele, levanta uma poeira danada. Se a pessoa que estava fora e chega naquele momento assim, mas está muito pior. É o que a gente diz. A impressão que dá é que está piorando. Então quem olha para o nosso planeta nesse momento diz assim, não, mas está pior do que era antes. E tem razão, no sentido da visão imediata. Mas é um processo de faxina. Na faxina a gente piora o ambiente para depois poder melhorar. Porque é preciso mexer as peças de lugar. Se a gente não movimenta as peças de lugar, não se modifica a paisagem. E nesse instante agora nós estamos passando por essa faxina planetária para conseguirmos chegar no momento de limpeza, então seria a regeneração do planeta. Tomara que não demore. Não, tomara. A gente não morra da faxina. Tá certo. Sérgio, na questão da violência, há um aumento significativo da violência na nossa sociedade. Será que a humanidade ela está passando por um processo, no caso, por um retrocesso nos caminhos da evolução? Estão passando por esse retrocesso? Porque as pessoas têm dito, não, para aí, o mundo está perdido, porque as pessoas boas estão dentro de casa, estão presas, né? E nas ruas a violência anda solta, né? Estamos passando por um retrocesso na nossa evolução humana? Eu acredito que não. O ser humano sempre foi muito violento. O ser humano, historicamente, apresenta uma história de barbárie, né? Nós temos as grandes guerras, nós temos os períodos medievais, onde o ser humano foi capaz de infringir grandes torturas e sofrimento ao seu próximo. Então, o que nós estamos assistindo hoje não é diferente do que sempre existiu. O que existe hoje é uma sofisticação tecnológica, um número muito maior de pessoas e uma velocidade de informação que chega mais rápido. O que acontece no outro lado do mundo agora, nesse momento, em 5 minutos ou menos, a gente está sabendo aqui. Isso dá uma impressão de que os fatos aumentaram, de que os fatos estão mais intensos e mais graves. São os mesmos fatos, com uma velocidade de notícia maior e com um volume maior, talvez. Agora, é claro que o ser humano ele apresenta esta índole de agressividade dentro de si que ele vai precisar com o tempo dominar. Isso não é propriamente uma involução, mas é um recrudescimento dos sentidos. E então aí nós chamamos a atenção para um fator fundamental que está minando e que está fazendo com que esta violência hoje seja, entre aspas, mais sofisticada, com requintes de crueldade, que são as drogas. Porque as drogas e o álcool, né, entraram com tudo na nossa sociedade moderna.
E à medida que as drogas, essas substâncias de liberação de impulsos, ela está presente nos indivíduos violentos, ela faz com que a pessoa apresente uma expressão de violência maior. Porque ela tem um incremento orgânico dos seus potenciais agressivos, fazendo então com que o indivíduo que já era... Estimula, no caso. Estimula, com certeza, porque ela age em níveis primitivos do nosso cérebro. Em níveis primitivos. Se o indivíduo já tem uma índole violenta, aquilo fica ampliado, fica amplificado. Então, as expressões de violência hoje, elas estão embebidas, estão encharcadas nas substâncias ilícitas e nas substâncias lícitas, né? Que nós temos em contradições tremendas que nós não podemos deixar de falar na nossa sociedade. Se fala mal das drogas, mas se usa drogas tão perigosas quanto essas patrocinando esportes. Não é isso? Então, uma droga que é estimulada por um lado, que é a droga também, que é o caso do álcool, que patrocina o esporte, ele é proibido para dirigir, são mensagens contraditórias. Isso mesmo. Então, a nossa sociedade precisará ser repensada futuramente sob o ponto de vista ético-moral. Que sociedade nós queremos? Né? Os nossos governantes, os nossos políticos, que sociedade nós queremos? Uma sociedade para reeleger o ano que vem ou para os filhos daqui a 20 anos? Que tipo de pessoa eu quero ser? Que tipo de profissional eu quero ser? Que tipo de autoridade eu quero ser? Né? Nós precisamos nos basear nos bons exemplos. Porque dentro dessa perspectiva espiritualista, o que nós fizemos hoje, nós vamos herdar logo depois, nós mesmos vamos herdar. Com certeza. Né? Então, a violência hoje, no meu entendimento, ela ganhou uma repercussão mais expressiva em função desses fatores que falamos, mas frisamos muito a questão do álcool, das drogas, das substâncias. Sérgio, queremos te agradecer profundamente a tua presença aqui, nosso muito obrigado. Querido Madeira, pode contar comigo sempre que eu puder, eu retorno. Muito obrigado, tá? Lembrando que os nossos programas estão disponíveis no portal lep.org.br/terceiro milênio. O terceiro milênio fica por aqui. Nós agradecemos seu carinho, sua atenção, sua audiência. Lembrando que temos encontro marcado em nosso próximo programa. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos a todos um dia maravilhoso, que tenha uma semana repleta de alegria, saúde, sucesso, amor e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.